Boa noite, alquimistas do agora. Ao iniciar em 2006 o meu programa Saúde Convida na Prime TV, mal sabia eu que o slogan "Por que se espera a doença para se pensar em saúde?" era sim uma proposta visionária que recebi através de um sonho, que fez com que minha intuição entendesse que deveria, naquele ano mesmo, preparar todos nós quanto à manutenção de nossa saúde. Naquela época, eu não entendia bem o propósito de estar realizando meu sonho, literalmente. Estava eu finalizando o meu mestrado em Reiki e me via como instrumento a serviço do grande Deus, como todos nós somos, os alquimistas do agora. Agora, eis-me aqui em 2025, na Rádio Amor e Vida, apresentando o programa Alquimistas do Agora. E te pergunto, no que você faz a diferença para nos ajudar a co-criar esse mundo melhor? Você já pensou nisso? E somos anjos de uma asa só. Precisamos do outro para poder voar. E hoje temos Edna Alves Teixeira, que tem 56 anos, que está na menopausa e é idealizadora do projeto Menos Pausa e Mais Conhecimento. Um espaço dedicado à mulher que fortalece mulheres que vivem no período da menopausa, através de textos, reflexões, eventos e compartilha lições de vida, questionamentos e aprendizados que inspiram o autoconhecimento e a cura. Promove encontros com especialistas de diversas áreas, rodas de conversa, práticas meditativas, criando assim um ambiente de partilha e crescimento coletivo. Ela é discente de gestão cultural pela UFPR, com formação prevista para junho de 2026, já está chegando, e possui cursos de extensão em artes híbridas, lugar, cultura de resistência, promotora legal popular. E o propósito é unir o conhecimento, a sensibilidade e a cultura para transformar a menopausa em um tempo de potência e reconexão ao nosso próprio ser. Seja muito bem-vinda, Edna, em nossa sala de bem-estar. Obrigada. Eu quero agradecer o convite. Está me ouvindo? Sim, Consegue? perfeitamente. Então, eu quero agradecer o convite, porque para mim foi uma grata surpresa. Então, eu estou Muito aqui importante o teu projeto. para falar um É, pouco a respeito dessa fase que é tão complicada para nós mulheres, né? E para mim foi assim, eu posso. claro, sem dúvida. Como que surgiu a tua ideia do projeto em si? Então, foi assim, eu, como muitas mulheres, passei uma vida inteira cuidando mais dos outros do que de mim mesma, né? Então, a mulher tem disso, né? De olhar para os outros e olhar menos para si. Uma vez que ela é dona de casa, esposa, mãe, ela faz tudo isso e e se deixa para depois, né? Então, Perfeito. eu vivi a minha vida cuidando mais dos outros do que de mim mesma. E daí, enfim, eu entrei, tropecei na menopausa. E começou aquele monte de sintomas. Eu falei, meu Deus, o que será que está acontecendo? Só que antes disso, de entrar na menopausa, eu preciso contar, fazer uma pausa aqui e contar que Uhum. eu tive 4 perdas. Isso em 2016, 2017, 2000, começou em 2015. Eu perdi um irmão num ano. No ano seguinte, a minha irmã mais velha se suicidou na menopausa. Depois Puxa, eu perdi um cunhado e daí eu perdi a minha mãe em 2018. Assim, completaram-se 4 anos. Eu não tive tempo de foram lutos fazer em nenhum seguida, né? luto. Foram Uhum. sequências. Eu não tive tempo de completar o ciclo de um luto, eu já entrava em outro. E daí, depois Sim. disso, veio a menopausa, né? E eu me vi sozinha. E falei, e agora? Né? Eu fiquei com medo, porque assim, a minha irmã, ela cometeu suicídio na menopausa. E ela era uma pessoa incrível. Ela tinha muitas amigas, saía para dançar, quer dizer, trabalhou 25 anos dentro do mesmo emprego, tinha uma vida estruturada. E o que eu admirava ela demais. Então eu olhava para a vida dela e falava assim, cara, mas por quê, né?
E daí, quando a menopausa começou para mim, eu fiquei com medo, porque eu já vinha de um histórico de perdas, né? E eu falei, eu tô com medo, porque eu tô com medo de entristecer, porque no Ministério da Saúde, eles informam que existe a possibilidade de as mulheres ficarem depressivas, a chance é de 68% mais do que no seu estado normal, entende? Então, Puxa. me deu um É desespero devido à aqui questão hormonal dos neurotransmissores? da questão hormonal, a baixa hormonal, entendeu? Sim. Então, a gente fica mais suscetível à depressão. E eu olhei para aquela situação e falei, eu amo viver, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu estou com medo. Então, eu comecei a buscar terapias integrativas complementares, só que eu fui buscar em amigos, né, em terapeutas amigas, tal, e assim, eu falei, gente, eu estou passando por essa situação, eu queria fazer alguma coisa por mim e pelas outras pessoas. E começou-se o movimento, né? A gente começou. Antes disso, inclusive, eu preciso falar aqui, Boa eu noite, escrevi um Gabriel. texto, é muita informação. Eu escrevi um Não, texto pode falar. sobre a menopausa e coloquei esse texto com todas as Boa noite, Fernando. sensações que eu tinha naquele momento e coloquei no Facebook. E daí Boa noite, Corine. eu escrevi aquele texto e daí as pessoas começaram, Boa noite, nesse Simone. texto, além de clicarem, é, né, Se identificar. se identificaram 50 Bom dia, pessoas Cláudia. no Boa mesmo noite, Cláudia. dia. Daí eu olhei aquilo e falei, nossa, falei, não estou sozinha, né? Não sou Obrigada. só eu, tem um monte de mulheres. E daí, nesse mesmo dia à noite, eu iniciei uma página de grupo, né? E foi Uau. assim que o grupo começou. E eu comecei a alimentar essa página com um monte de pesquisas que eu fiz de doenças que podiam acometer as mulheres nessa fase, tipo, informativo mesmo, sabe? Buscando links com verdade, né? Eu falei, então eu vou alimentar essa página disso. E um dia, contando, 15 dias depois, contando para uma amiga a respeito desse meu feito, né? Porque eu já estava feliz com isso. Já era, né? Já estava passando informação ali. Aí eu estava conversando, parei na frente de um lugar, conversando com uma amiga, passeando com um cachorro. Falei, ó, comecei um grupo no Facebook para falar a respeito da menopausa. Daí, nisso, uma senhora abre a porta, né, que a gente estava parado na frente da casa Uhum. dela. Começou a ouvir a respeito do grupo que eu estava fazendo. Daí ela falou assim, eu posso falar uma coisa para você? Nós viramos as duas, falamos, pode. Ela falou, então, você não quer entrar, conhecer meu espaço? Porque eu tenho espaço para reuniões, sabe? Eu posso ceder isso para você. Uau! E isso, na Foram realidade, surgindo as pessoas, então, Edna. não estava nem nos meus planos, entendeu? Daí eu olhei para ela e falei, reunião Unidade. com mulheres? E daí eu saí dali, daquele encontro, voltei para casa e falei assim, gente, mas e agora? Como é que é isso de fazer encontros? Aí eu fui buscar algumas amigas terapeutas e fiz o convite. Eu falei, queria muito fazer alguma coisa pelas pessoas também nesse sentido, de ter informações, e daí eu fui atrás de psicóloga, fui atrás de nutricionista, fui atrás de ginecologista, sabe? E as pessoas vieram junto, sabe? Foi muito legal, porque assim, ao mesmo tempo que eu aprendia, eu também estava ali, de alguma forma, ajudando as pessoas naquele espaço a aprenderem mais sobre a fase. E foi E muito como legal. surgiu o nome? Ah, O nome do teu projeto eu acho ótimo. Menos então, pausa, mais conhecimento. Eu achei formidável. Então, aconteceu que o grupo precisava de um nome mesmo para existir no Sim, Facebook, né? né? Nome é. Aí eu lancei uma enquete, né, com essa sugestão e mais uma, que agora eu nem me lembro qual foi, tipo, a outra sugestão, porque todo mundo que votou ali, votou no menos pausa, mais conhecimento, entendeu? Sim. Porque
tinha tudo a ver. E daí foi isso, mas foi bem legal. Na época, assim, as coisas foram acontecendo e parece que, assim, tipo, mira nela ali que vai dar, entendeu? Tudo vinha É, de encontro. não, tem uma coisa muito, né, Edna, que quando a gente realmente gosta de alguma coisa e deseja do fundo do coração, joga para o universo essa sementinha, parece que surge outras pessoas que também vibram da mesma intensidade, né, para nos auxiliar, Exatamente. né? É isso mesmo. Eu acredito muito nisso, né? Então, E, assim, Edna, no quesito da resiliência, depois de atravessar um período de tantas perdas, o que significou para você recomeçar físico, emocional e espiritualmente? olha, foi. Que pergunta, né? Foi o Fernando, É, o apresentador anterior do Papo Cultural que está fazendo. então, porque assim, Obrigada, foi, Maru. foi tudo para mim, porque mudou a minha vida em todos os sentidos. Sabe, Obrigada, Maria. eu comecei a olhar para mim e eu queria melhorar como pessoa todos os dias para poder ser, sabe? Então, eu acho que até o lado espiritual mesmo, a gente acaba desenvolvendo quando você é, começa a trabalhar esse lado empático, né? Esse olhar mais amoroso com o outro. Chega a me emocionar isso, porque as coisas, você começa a ficar numa sensibilidade quando você se coloca no lugar do outro, que não Sim. tem como você continuar sendo a mesma pessoa que você era. Então, eu acho assim, quando a Você gente consegue ver entra, aqui embaixo, Edna, o que eles escrevem? É a parabéns Corina para mim. Ramos, do Papo Cultural. Ah, oi, Ela falou Corina, que o seu que propósito é linda a sua entrevista, mobilizador eu e é uma amei. iniciativa Vou seguir você maravilhosa. pelas redes. Eu agradeço. A E, Joyce deu boa então, noite. assim, boa noite. Então, eu mudou a minha vida Boa toda, noite, Joyce. né? Espiritualmente, mentalmente, minha visão Sim. abriu numa amplitude assim que eu não vivia isso antes, né? Eu estava preocupada com a minha vida, como todo mundo. Você vive uma vida Uhum. individual. Você vai trabalhar, você vai, né? Você produz, você estuda, você isso, aquilo. E outra coisa eu tinha estudado, mas eu não tinha concluído uma faculdade. Para você ver como mexeu com o meu ser, com o meu mental, com tudo, Sim. que eu olhava para a situação e falava assim, mas eu preciso fazer mais, eu preciso aprender mais para poder ajudar mais, né? Ah, Luciana. Mas, Oi, Lu. e Boa assim, o noite. interessante é que, sabe, Carla, que quando a gente não sabe fazer as coisas e a gente age com intuição e coração, eu lembro de uma frase que usavam muito, que era assim, a pessoa nem sabe que é impossível fazer, ela vai lá e faz, né? Porque ela não sabe o Sim. tamanho, a proporção do que é aquilo. Então, hoje, estudando a respeito, né, de gestão cultural, que fala de projetos de comunidade, de arte, então eu olho assim todo o processo burocrático e falo, meu Deus, se eu soubesse disso antes, eu não teria começado. Não, Ainda mas é bem que eu muito não, legal. ainda bem que eu não sabia, porque os caminhos são extremamente burocráticos, né? E como você age pela sua intuição, com o coração, você vai lá e acaba fazendo, entregando um bom trabalho. Foi incrível, porque a junção Obrigada, de Monique. todas as pessoas foi maravilhoso. A Joyce, ela falou assim, que ela teve depressão, mas quando ela começou com a menopausa, a depressão foi pior. Tem uma questão Então, hormonal, de tem, neurotransmissores nisso, Edna? tem sim, tem. A tendência, na verdade, é que a gente já vem, né? A mulher, ela vem ao longo dos séculos. Eu gosto de usar a palavra assim, história conta história, né, gente? Porque Sim, a gente está sendo sempre colocada para. A gente coloca, como eu disse, as pessoas adiante e as nossas vontades depois, né? Deixa tudo para depois. Então, tudo que a gente faz, né, e fez, a mulher sofre abusos, um monte de coisas, né, ao longo da sim. história.
ela sofre preconceito, humilhações, né? Pelo fato de ser mulher, a história já coloca ela como um coadjuvante, né? Então, essas Verdade. questões, elas se sobrecarregam, eu acho, assim, na menopausa, sabe? Porque a gente já vem de uma série de problemas, de coisas que a gente não resolve e vai deixando para depois porque a prioridade nunca é a gente. Então, se a gente deixa, por exemplo, eu vou falar de mim mesma, né? Eu sofri abuso sexual na minha infância e aquilo ficou muito Sim. mal resolvido. E eu deixei, né? Quando isso ficou mal resolvido, porque a gente coloca num lugar dentro da gente que a gente não mexe. E essa é uma questão que muitas mulheres também já sofreram, sabe? Porque, assim, hoje eu tenho 56 anos, então imagina lá atrás quantas outras também não sofreram abuso e se calaram, porque entram vários fatores com relação a isso. E por que eu estou falando disso nessa situação? Porque a gente já tem alguma questão emocional mal resolvida e ela, com a baixa hormonal, ela se agrava ainda mais, sabe? É um acúmulo de situações que você não olhou, que você priorizou outra coisa. E daí Que chega uma... retornam, né, nessa fase, né? Exatamente, Retornam nessa para ser fase resolvidas, né? isso, para serem resolvidas. Por quê? Sim, vem à Porque tona. você está com a tua estima baixa, você começa a inchar, você olha para você e fala assim, você vai para frente do espelho e fala, cara, mas essa mulher não sou eu. Quem é essa que sua tanto que o cabelo cola? Quem é essa que acorda com a cara super inchada, que não, sabe? Então, é bem sério, porque eu acho assim, a menopausa, ela é uma oportunidade da gente se rever, se reencontrar e se Uhum, reconhecer, né? sem Então, dúvida. eu vejo assim, são várias as questões e todas elas são muito significativas, porque cada uma sente de um jeito, né? Pesa mais numa equivalência da vida. Então, assim, a Joyce perguntou alteração da vida sexual. A vida sexual, menopausa atrapalha muito? atingida. No grupo, eu Hum. ouvi muitos depoimentos, né? Algumas mulheres perdem a libido, as que não exercitam que não pratica realmente nem nada sexualmente, nem a masturbação, elas correm o risco de ter o canal da vagina atrofiado. Ele vai fechando, porque você não exercita o assoalho pélvico, entendeu? Então, tudo Sim. isso pode acontecer. E isso são fatos reais, as mulheres realmente vivem, eu ouvi isso em grupo, entendeu? Em rodas de conversa, depoimentos de abuso, tudo isso que eu estou falando são histórias relevantes e vêm à tona, sabe? Ó, tem uma Porque a pergunta bem gente grande aqui, ó. Toda mudança de fase tem uma crise forte, um aspecto físico colocado para mulheres, isso intensifica a menarca. Menstruação, gravidez. Ixi, perdi a pergunta agora. eu também, não aparece para Aí, no mim. caso, assim, como que você pode explicar essa fase sem, no caso, florear ou demonizar muito? Os dois lados que falou, assim. Como que a Não, menopausa não fica tão floreada e não fica tão demonizada? a gente sente os calorões, né? A gente sente que, por exemplo, as unhas se enfraquecem, o cabelo também enfraquece, a pele muda, fica mais ressecada, as mulheres têm tendência a ficarem mais tristes, os inchaços acontecem, a perda de peso, o ganho da gordura aqui na barriga, né? Uhum. Tem a diminuição da estima por conta disso. Então, é sempre necessário fazer os exames periódicos, buscar ajuda médica e profissional, porque tem muitos agravantes, assim. Você não pode simplesmente deixar para lá. A menopausa Nós é estamos no uma... Outubro Rosa também, né?
Exatamente. As pessoas têm que fazer os exames periódicos e dar vazão para toda a sintomática, né, do corpo, que o teu corpo está dizendo, tem uma razão de ser. Porque o desgaste físico, ele acontece naturalmente a partir daí, porque se você não produz hormônio, vai haver um declínio físico. Então, o importante é você se alimentar corretamente, né? Ter uma consulta com um nutricionista para ver o que pode ser feito para você melhorar. No meu caso, eu fiz uma reeducação alimentar para me ajudar no sentido de, sabe, o que eu podia tirar, porque eu me lembro de uma situação, inclusive, que eu fui no ginecologista e eu reclamei. Eu falei, naquela posição que você está, eu falei, eu queria, sabe, não queria estar ganhando peso. Daí ele olhou para mim e falou assim, coma menos. Sabe, eu achei aquilo tão desagradável naquele momento, desnecessário, porque você já está fragilizada, mas, sabe, depois, pensando a respeito, eu falei, sabe, então eu vou falar com uma nutricionista a respeito para ver como é que é. Porque eu descobri, por exemplo, que eu tirei o glúten, eu não queria ter tirado todo, porque você acaba tendo propensão a ficar virar uma pessoa celíaca, né? Então, eu tirei e eu sofri e sofro por causa disso. Mas, enfim, eu mudei a minha alimentação, ela é muito mais natural hoje, né? E exercícios físicos são necessários. Ter esse cuidado espiritual também é super bom, né? Voltar-se mais para... É que eu estou vendo uma pergunta aqui que passou. O Fernando, né, do Papo Cultural, perguntou como você lida com isso hoje? Consegue tirar isso do porão das suas memórias que não queremos lembrar? Ou isso lhe molda como um ferro ao fogo? Sim. Ficou bem poético. Pois é, mas molda mesmo, né? Eu acho que a gente está aqui para se olhar, para melhorar, entendeu? E é bem isso, moldar, a gente é moldado no ferro do forno, né? Levado ao fogo. E é moldado mesmo, porque é muita transformação numa fase só. E não dá para dizer que você é indiferente, porque tem mulheres, por exemplo, no grupo, algumas diziam assim, mas eu não passei pelos sintomas da menopausa. Eu não tenho nenhum desses sintomas. E daí, assim, gente, nós começamos... A maioria, né, das mulheres menstrua entre 12 e 15 anos de idade. E isso são anos menstruando, né? Então, são cerca de 30 a 35 anos. Quando você entra na E Edna, dá uma menopausa... olhadinha na pergunta aqui. Oi? Como que a autoestima, a autoaceitação, vaidade, amor próprio com os outros pode ser reconstruído nessa fase com mudanças tão fortes e silenciadas no nosso cotidiano? Porque não se fala muito, né, sobre. Não, eu acho que é olhando para você mesmo, sabe? Gostando mais de você, se valorizando. Aí entram muitas questões, sabe? Porque você tem que gostar de você. Se você não gosta de você, como é que você vai gostar? Como é que as outras pessoas vão gostar? E daí, assim, a gente chega nessa idade também, além da gente ficar seletivo, você começa a olhar para os outros diferente, porque assim, puxa, eu já me desvalorizei durante tanto tempo. Se fulano não me dá valor, eu nem vou permanecer aqui nesse lugar, entendeu? Eu acho que tem muito disso, porque é autovalorização, mas é um autoaprendizado também, né? Tem toda uma construção de autoconhecimento, autocuidado, né? E eu sempre falo, gente, porque o lado espiritual conta demais. Que nem eu estava ouvindo o Fernando falar sobre ele e a Corina, sobre quando você escreve. Quando você perde a inspiração, o que você faz? Eu, então, comecei... Quando eu resolvi estudar, o Menos Pausa agora, hoje, ele está em pausa. Porque eu fui lá buscar conhecimento.
Aí, para não deixar o grupo totalmente sem nenhuma informação, sozinhos, isolados, eu falei, vou escrever alguma coisa todos os dias, né? Então, eu comecei com frases, porque escrita nunca foi para mim, não é assim sabe, uma prática diária. Então, eu comecei escrevendo frases, depois eu passei para uns textinhos maiores, e hoje, na verdade, já consigo construir algo mais, né? Uhum. Um pouco mais extenso e tal. Então, até na hora, quando falta, o dia que eu acordo, que eu não tenho inspiração, às vezes eu falo assim, vou dar uma olhada na minha caixa de mensagens. Ou ali tem alguém que me trouxe alguma coisa, uma novidade, entendeu? Ou então, às vezes, eu peço mesmo uma orientação espiritual, tenho uma lembrança, busco na memória uma situação, um sentimento, e vou lá e escrevo a respeito dele, sabe? E você tem Porque um grupo, né? O teu é, grupo é todo cheio de reflexões, é sempre alguma coisa. Eu entrei, eu achei muito legal. Como que a então. gente te encontra no Facebook? Então, para me encontrar no Facebook é só me buscar como Edna Alves Teixeira. Eu tô lá com essa cara, com a coragem, E o grupo? porque E o no grupo também, grupo. menos No pausa. grupo, no Facebook o Facebook está como Menos Pausa, Mais Conhecimento, e eu tenho uma página também do próprio grupo Menos Pausa, Mais Conhecimento no Instagram. Só que lá vocês vão ver mais os convites para o evento. Aí, assim, a partir de agora, de novembro, eu vou começar a colocar tudo que entra da minha página também na página do Menos Pausa. Porque é bem isso, né? São textos que são construtivos, que trazem ali algumas lições que eu aprendi e que eu gosto de compartilhar, Sim. entendeu? Que faz Não, e os parte. teus textos são extremamente motivacionais, assim, e a gente se identifica com eles. Eu fiquei lendo toda tarde, assim, eu adorei, Que bom. gostei muito. Fico Aí é o feliz em seguinte, saber. eu sou psicóloga. Como que a gente faz para contribuir com o teu projeto, para participar Ah, da isso, Carla. equipe? Gratidão por perguntar sobre isso. Porque assim, como o grupo está em pausa, eu tenho, acho que cerca de 8 pessoas que contribuem entre terapeutas e profissionais, né? Sim. Especialistas de áreas distintas, que é realmente voltado para esses termos e assuntos de mulheres. Então, se as pessoas quiserem, podem entrar através do Messenger, ou então, é que meu e-mail ele é tão complicado, mas eu vou divulgar ele na minha página também. É porque assim, é edn.ateixeira5048@gmail.com. Por quê? Porque quando eu fui fazer o meu e-mail, tem muito anônimo. Ed Novos Teixeira tem um monte. Inclusive, tem uma milionária, filha de um banqueiro aí, que eu achei até que podia ser minha irmã, mas não é. Ai, É ai. muito distante. Sei lá, enfim. Mas assim, eu aceito toda ajuda, é bem-vinda, né? E a partir de junho do ano que vem, quando eu tiver com o projeto todo feito, porque o trabalho de conclusão de curso do meu curso vai ser a respeito do menos pausa, né? Então, Uhum. eu acho que isso vai mudar a forma como as pessoas veem, porque Quais que assim, seriam os critérios para participar do grupo, Edna? nenhum, basta ser mulher, homem, quem quiser participar, porque na verdade ele traz o direcionamento, ele traz conhecimento, direcionamento e acolhimento, sabe? Essas são as premissas do grupo, porque na verdade a gente, como eu me senti perdida, tem muita desinformação, né? Na idade quando a minha mãe que eu nasci, ela teve depressão pós-parto. E as pessoas viveram anos sem saber o que era isso, né? Agora, na minha Homem pode atualidade, participar do grupo também. claro que pode. Ah, Pode. pode participar, Pode. Fernanda. Pode sim. Sabe por quê? Porque eu acho super importante, porque mulher casada também entra na menopausa,
né? E os maridos fazem parte desse contexto de casal, né? Então, é bom essa Perfeito. troca de informações, até mesmo porque para eles exercerem a compaixão, dividir, entendeu? Tarefas, porque a Todas as mulher, ela, situações. porque a gente vem de jornadas por exemplo, desgastante de ser mulher, esposa, mãe, profissional. Então, assim, os homens foram criados com um olhar de ele trabalha fora e não tem que participar dos deveres, dos trabalhos em casa. Claro que tem, gente. Isso tudo faz parte. Então, por que não aceitar homens? No começo, eu tinha uma ideia diferente dessa de hoje, porque eu falava assim, mas elas vão ficar pouco à vontade com isso. Mas não, tem que participar, tem que ser participativo, tem que estar ali junto, né? Sim. E daí, no caso, no meu caso, assim, como psicóloga, como que eu poderia? Porque eu gostei muito do tema. Eu já trabalhei no ambulatório de violência sexual no HC. Então, Maravilhoso. eu já Nossa. tive bastante atendimento da parte de abuso, violência. A gente pode, porque assim, cada evento que tem uma temática, Uhum. a gente pode estar elaborando uma nesse sentido, com esse tema, inclusive, que eu acho super importante, porque, olha só, eu tenho 56, mas tem mulheres mais jovens que passaram por isso e outras Sim, mais velhas. E quando elas, e se a gente cala, você imagina o que elas não guardam, né? Lá do perfeito. tempo da história delas. Então, a gente pode estar fazendo alguma coisa, vai ser sensacional. Nossa, muito obrigada por esse Ah, legal. oferecimento. Não, eu adoraria, tipo, palestra, roda de conversa. Isso, uma roda de conversa, fabuloso, maravilhoso. Bacana. Eu E sempre abro, daí, o Fernando quer participar eu como sempre abro escritor, as como rodas que de seria? conversa com. É, Então, a gente pode estar, inclusive, né, numa roda de conversa como essa, por exemplo, ele aproveitar o gancho, dar um direcionamento depois de tudo aquilo que foi dito, falado, para que a gente ah, pudesse, sei legal. lá, de repente, criar uma cartilha, quem sabe, olha, não tinha nem Sim, pensado nisso. uma ideia boa. Porque a gente pode ter, depois, criar sei lá, um brainstorm aí, cheio de ideias É uma novas. cartilha com a vivência de todos os participantes daquela roda de conversa, Exatamente, pode ser. Já né? pensou? Que legal. Isso Joia, ficar à disposição das pessoas. legal. E conta pra gente como que é o curso que você está fazendo, fiquei curiosa. Gestão cultural é uma experiência nova, assim, com um pouco do que a gente traz na vida. Porque, assim, eu, em fases da minha vida, por exemplo, quando eu me sentia triste, eu lia muita poesia, eu já gostava, né? Então, gestão cultural, ele passeia por vários universos, arte, política, projetos sociais, comunidade, pesquisa, né? Então, antes de fazer, na verdade, gestão cultural, eu achei que eu devia fazer, na minha busca de querer ajudar, eu falei, vou fazer terapias complementares, né? Sim. Terapias integrativas complementares. Eu falei para ajudar. Só que o que acontece? Na minha visão, eu me envolvo tanto com a história do grupo e tal, que eu sinto assim que eu já me dou bastante, né? E falei, se eu fizer terapias integrativas para estar atuando como terapeuta ali, eu vou sair que é só como é que é aquela coisa Esvair da de gaita e energia. o fole? Eu falei, então eu vou deixar as terapias para outras pessoas. E quando eu conheci o curso de gestão cultural e vi sobre o que se tratava, eu falei, tem tudo a ver comigo, com o que eu já faço. Então, eu falei, é o que eu quero fazer. E eu estou adorando, eu amo fazer o que eu faço, e acho que eu não saberia fazer outra coisa hoje, sabe? Então, acho que assim, a gente que não teve a oportunidade de estudar lá atrás,
não pode perder essa sede de conhecimento também, porque eu Mas conheço daí, pessoas que... olha que rico, você já vai com toda a bagagem. O teu Então, conhecimento contribui, né? é, então, assim, as pessoas... eu não tive essa oportunidade de estudar lá atrás. Então, hoje, eu vejo mulheres da minha faixa etária estudando, se formando, e eu acho isso maravilhoso, porque parece que elas já vêm direcionadas para a coisa certa, entendeu? Não Sim. é aquela obrigação de vou ter que fazer uma faculdade, não sei nem que curso que eu quero fazer, com que o que está. Não, a busca é diferente, você já está num outro patamar, você já resolveu tanta coisa na sua vida que hoje você sabe mais para que direção ir, qual é o É a caminho. segunda adolescência, né? É Envelhecência isso, que a gente aprendeu, exatamente, né? exatamente isso. Só que daí você já sabe o que você quer, né? Não é eu comecei um curso, agora vou parar, vou começar outro, vou assim por diante, porque até eu me encontrar. Eu na verdade tive essa sorte de exatamente saber o que eu quero hoje, né? Então, no ano que vem, você vai ser gestora cultural, isso? Vou. E já estou É o pensando em título é gestora. E daí eu já estou pensando em engatar uma licenciatura em filosofia, porque eu gosto. Que demais. É, Muito legal, porque daí você une a teoria com a prática, né? exatamente. E é isso. Eu estou gostando bastante Tá de tudo. assistindo? É E a quando que vai, pergunta. vai começar? Quando que vai começar novamente a menos pausa e mais conhecimento? Então, eu pensei no seguinte: eu tenho algumas ações que eu quero fazer online, né? Ah, Então, a gente pode, inclusive, tentar marcar uma roda de conversa online para ver como que perfeito. acontece, entendeu? Porque hoje é fácil, né? Então, a gente pode fazer isso, inclusive com esse tema de abuso, que vai ser muito bom. É uma Ótimo. ideia já. Porque eu tinha pensado, mas não tinha pensado em qual tema trazer. Então, é super interessante. A gente pode fazer no primeiro momento uma roda de conversa online, vamos ver o que acontece. Ótimo. Porque daí a gente abrange mulheres não só necessariamente daqui, né? Pode ser de Exatamente, vários lugares, né? Isso é lugares. vantagem do online, né? Que a É, pandemia então, trouxe. e pensei nisso, e daí assim, tem algumas ações também que eu quero fazer em praça pública, porque exercícios Ótimo. físicos eu sempre fiz com menos pausa, em praças. Como eu moro no centro da cidade, eu usava muito a frente ali, a Santos Andrade, a frente da UFPR, Uhum. para fazer eventos voltados para dança, exercícios físicos, enfim. Fiz muito disso. Mas hoje, como lugar, cultura e resistência, por exemplo, dá para fazer muita coisa em praça pública, né? Até que as verbas aconteçam, porque no começo eu fazia muito do grupo tirando do meu próprio dinheiro, sabe? Sim. Para alugar salas, para poder fazer os eventos e tal. Então, é difícil, né? Porque você, Mas para o colocar próprio grupo pode ser aquela ideia, né? Colabore quanto pode, porque daí exatamente. cada um colabora de uma forma, né? Então, e daí o legal disso também é que isso equilibra, né? Essa questão do dar e receber também. Isso, é E verdade. perde um pouco aquela conotação da rivalidade entre as mulheres, porque quando você faz gratuitamente é uma questão, e quando você cobra Uhum. e paga pelas informações é diferente, né? Tem isso. Sem dúvida, mesmo que seja até preço simbólico, né? Faz a Exatamente. diferença, Uhum, porque faz. você valoriza o conhecimento que você está obtendo naquele momento, né? Exatamente. É bem importante isso. Então, olha, por mim a gente ficaria conversando um monte, porque eu tô adorando conversar contigo, assim. Eu queria que Que você bom. deixasse quais são os teus contatos. Então, eu vou deixar o meu telefone celular, tá? A minha Tá. página no Facebook é Edna Alves Teixeira. E daí, para quem entrar, eu vou Obrigada, colocar Cláudia. lá. Obrigada, Carla. Cláudio?
Ah, O Cláudio falou que o projeto traz projetos maravilhosos. Gratidão. legal, que bom. Obrigada. O Cláudio e a Mari são donos aqui da rádio. Então, Ah, que gratidão legal, mesmo. que bom. Então, eu vou. Se me Olha que lindo. A buscarem no Monique colocou assim, ó. Nosso mundo precisa de mais mulheres que se preocupam. Parabéns, Edna. obrigada. Então, todas nós, né? Todas nós somos importantes, temos os nossos valores. Isso é bem importante. Meu Mas Deus, a a minha Gabriela está página, perguntando. se alguém Eu vou só buscar, terminar essa pergunta aqui, tá? Tem algo sobre a menopausa que você acha importante, mas pouco se escuta em debate sobre? Que fica bem guardado, bem guardado, bem guardado. eu acho que se fala muito das sintomáticas, entendeu? E assim, eu acho também que as pessoas querem, por exemplo, como eu falei, a gente menstrua de 30 a 35 anos. E as pessoas acham que a menopausa ela vai acabar em 5, 7 anos. Você não produz mais hormônio, né? A vida, ela entra, na verdade, num outro momento, esse de observação mesmo de si mesmo, né? De crescimento espiritual. E eu acho que é isso, porque tenho que falar muito, gente, porque assim, são muitas as coisas, sabe? E é tudo muito Transcende o físico, intenso, né? Transcende o físico. As pessoas transcende começam o a ter outros físico. interesses a não ser o físico. Exatamente. É muita coisa, é muito extenso. Oi, Clóvis. Boa noite. Boa noite, Clóvis. Então, Aí, no caso, pode então falar teus contatos. Edna Alves Teixeira, que é o meu principal Facebook, né? Meu telefone celular, se alguém quiser, por exemplo, passar uma mensagem para falar, perguntar alguma coisa, é 41 998569848. E é isso. Se me chamarem pelo Messenger, eu vou responder, independente de ser homem ou mulher, entendeu? Se tiverem dúvidas, Tem o se a Insta gente puder também. ajudar. Oi? Tem no Insta. Tem no Insta. No Só que o Instagram. Insta é edn.edn, daí vai aparecer minha foto já. É isso, o Mas no Insta Instagram. não é E menos o pausa? Instagram tem o Menos Pausa, Mais Conhecimento, que Sim. eu vou começar a alimentar agora com com as Uhum. informações e os textos que tem na minha página pessoal. Olha, a Corina Ramos está falando, ótima entrevista, Edna. Eu que agradeço. Depois de ver a dela, fico envaidecida até. Olha, muito obrigada, Corina. Tua entrevista foi incrível. Porque é um tema também super a ver também com a envelhecência, né? Super E a necessário. gente passa por muitas coisas. Eu já sofri isso. Eu tive uma situação que eu passei na rua que, por causa de uma vaga de carro, que eu estava esperando uma vaga, né, dando sinal, seta, e uma moça chegou e botou o carro dela com tudo. Eu falei, vou lá falar com ela, que eu estava esperando, né, que eu estava dando seta e tal. E daí eu cheguei no carro, na janela, ela falou assim, ela me chamou de velha nojenta, porque eu pedi a vaga de volta. Não São acredito. várias situações que a gente passa, né, que a gente está aí E na na verdade a vida. gente não é velha, a gente está se tornando cada vez mais clássica. Nem Exatamente. vinha, né? Estamos clássicas. Tem que pensar assim, né? E você, que mensagem que você deixa para todo mundo que nos acompanharam até agora? A menopausa é uma fase, né? E assim, é uma fase bem importante, que vocês têm que aprender a se conhecer e a se autovalorizar, sabe? Sem esquecer quem você é, procurando se melhorar todos os dias e investindo cada vez mais em conhecimento. Perfeito. Eu vou deixar uma mensagem agora pro pessoal nos procurar, tá? Então, se você é um empreendedor, seja PF ou PJ, e acredita numa proposta como essa para co-criar um mundo melhor,
Entre em contato comigo, que é 41 99 58 66 024, me falando o que você faz a diferença para o coletivo e seja nosso próximo alquimista da agora, assim como a Edna. Ai, obrigada, gente. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu estou bem feliz de ter A vindo. Corina Ramos gostou do C clássico e o e-book está tá à sua disposição, Edna. Obrigada. Muito obrigada. Então, Edna, olha, muito obrigada mesmo. Adorei você. Você realmente é uma alquimista do agora, porque quando você Ah, vai falando, você vai nos empolgando, você vai nos mobilizando para que a gente sempre esteja pensando mais e refletindo também questões da nossa vida. E a forma de você falar é muito gostosa porque você fala de uma forma suave e empática. obrigada. Muito Então obrigada. as pessoas dão vontade de acolher, é muito gostoso, sabe? Eu adorei conversar com você. O grupo é sobre acolhimento mesmo. A gente não está aqui para julgar ninguém, né? A gente está aqui para Sim. olhar o outro com mais amor, com compaixão, como disse a Corina. Aí você passa isso. Isso é muito legal. Obrigada. Então, fica para um outro momento você voltar, nos falar sobre esse projeto que já está começando a ser online. Isso, e Daí vamos fica o costurar essa convite. ideia que eu super adorei. Já vou te Gostou? procurar depois para a gente ver como é que faz. Combinado. Tá. Então, os Alquimistas do Agora fica hoje por aqui e até o nosso próximo programa. Grande beijo, Edna. Obrigada. Gratidão. Gratidão.